fala um pouquinho aqui sobre as penas e gozos futuros, o capítulo 2, tá? Do livro 4 do Livro dos Espíritos. Então esse é um tema que certamente ele é relevante demais para todos nós, até porque, como a gente sabe, né, e certamente não nos esquecemos jamais, um dia todos nós passaremos pelo fenômeno da morte, né? Uma hora vai chegar a nossa hora, né? Um dia vai chegar essa hora e todos nós teremos que prestar contas com as nossas consciências, né? Então, de certa forma, isso é algo inevitável, ao qual, no momento em que nós nascemos, nós já sabemos que um dia nós morreremos do ponto de vista evidente material, né? E o que acontecerá depois, né? Quais serão as consequências, enfim, como será a nossa vida pós-morte é um tema que certamente faz parte de todas as religiões, até pelo fato delas serem espiritualistas e acreditarem na crença após vida, né? Ou seja, pós-existência material, acredita-se que há a continuidade da vivência do espírito, né? Então, para esse assunto, a gente utiliza como base, principalmente o Livro dos Espíritos, como eu já disse, que é o último livro, né? A parte 4 do Livro dos Espíritos, e o livro O Céu e o Inferno, né? São duas obras de Allan Kardec que tratam exatamente desse tema da continuidade após a morte, né? Vida sempre. No primeiro tópico que Kardec aborda no Livro dos Espíritos, ele fala um pouquinho sobre essa ideia do porvir e do nada, né? Então, assim, quando a gente deixa a Terra, para onde nós vamos? Isso é algo que, de certa forma, incomoda a humanidade desde sempre, né? Vai acabar a vida e aí? Vai acabar tudo? Veio o vazio? Vem a escuridão? Vamos para algum lugar? É o céu? É o inferno? É o umbral? Para onde nós vamos? Né? Então é algo que realmente incomoda e, de certa forma, até cria um certo temor em algumas pessoas em relação a esse futuro. Né? Que seremos após a morte? Viveremos eternamente ou seremos aniquilados juntos com a morte? Pela crença do nada, o homem concentra todos os seus pensamentos forçosamente aonde? Na vida atual. Né? Ou seja, a partir do momento que eu parto do pressuposto de que o nada é o meu futuro, fica aquela questão. Se o nada é o meu futuro, o que eu devo fazer? Viver hoje. Né? Então muitas pessoas usam inclusive esse lema. Viva hoje da melhor forma possível, porque o amanhã é uma incerteza. Não existe essa opinião, né? Então, viva como se só existisse esse dia. Como se o amanhã não existisse. Porque a partir do momento em que eu penso, quando eu morrer tudo acabou, eu tenho que esgotar todas as possibilidades nessa vida. E isso forçosamente me leva a um ponto de vista, muitas vezes, não necessariamente a todos, mas de alguns, de achar que eu tenho que usar e abusar dessa vida, afinal ela é única, ela é uma só, então eu preciso gozá-la da melhor forma possível, né? Então, muitas vezes, isso acaba fazendo com que a pessoa só se preocupe com o quê? Com gozar a vida, né? Com aproveitar da vida. É aquela história de só se preocupar realmente em se beneficiar da vida, porque afinal um dia vai acabar, tá? Então essa ideia, ela, de certa forma, ela leva até, muitas vezes, a um princípio materialista. Não todos, mas uma grande parcela acabam se preocupando muito mais com a vida do ponto de vista, né, das conquistas materiais, né, dos prazeres que a carne, que a matéria oferece, do que realmente se preocupar com a vida como um todo. E isso acaba levando as pessoas muitas vezes a um vazio muito grande. Tá? A um vazio tanto existencial como mesmo de propósitos, né? Então é muito perigoso essa ideia. E por isso Kardec se preocupa demais com isso, com combater essa ideia do nada, com combater com essa ideia de que acabou a vida e tudo cessa. Tá? Então ele começa a falar um pouquinho sobre a crença instintiva na vida futura, né? Que é algo que a gente vê que acompanha a humanidade desde sempre, né? Então se você pensar, mesmo sem saber como é a continuidade da vida, de certa forma, o homem já tem essa ideia há muito tempo. Né? Há muito tempo que o homem acredita na continuidade da vida. Né? Se a gente vai ver, por exemplo, os romanos, eles acreditavam que os seus ancestrais
de certa forma, se tornavam espécies de protetores das suas famílias. Tanto é que eles faziam, de certa forma, um culto aos ancestrais, né? Exatamente buscando o auxílio, buscando o apoio. Por quê? Porque tinham a crença de que realmente eles não morriam, né? E assim, entre os povos antigos, a gente presencia inúmeras situações onde essa crença, mesmo sem um entendimento completo, ela já existe. Tá? A alma guarda, evidentemente, uma lembrança do que sabe e do que viu no mundo espiritual, né? Então a gente sabe que, a partir do momento em que nós reencarnamos, nós trazemos conosco o quê? Todas as impressões que tivemos em outras existências. E isso, por mais que fique adormecido nesta atual, permanece lá em estado latente. E isso faz com que a gente tenha o quê? De certa forma, se não uma certeza absoluta, uma ideia muito clara de que o nada não é uma opção, né? Então, para nós, o nada se torna algo até incômodo. Tanto é que as pessoas, ao acreditarem no nada, elas ficam a vida inteira se questionando e muitas vezes buscando comprovar o nada. Enquanto para nós a certeza de algo é muito mais clara, é muito mais instintiva, é muito mais natural, tá? Porque isso é óbvio, é uma lembrança que nós trazemos, tá? Aí vem a questão que é chave para Allan Kardec, né? Não só no Livro dos Espíritos, mas em toda a sua obra, ele deixa muito claro que o papel do espiritualismo é exatamente combater o materialismo, né? E aí a gente vai muito além da questão do materialismo como não crer na vida futura. Não, o materialismo que nós mesmos, os espiritualistas, muitas vezes somos, né? E vivemos como materialistas, né? Porque nós cremos na vida espiritual, nós cremos, né, numa vida futura, mas mesmo assim, muitas vezes, nós nos comportamos como se essa vida não existisse. Nós nos comportamos como se isso não fosse relevante, né? Basta que a gente faça um exercício muito simples, muito simplista até, da dedicação que cada um de nós direciona para ambas as vidas. Ou seja, quanto do nosso dia é direcionado para a vida material, trabalho, necessidades fisiológicas, prazeres dos mais variados relacionados à vida material, e quanto realmente nós direcionamos para a vida espiritual. Quanto tempo efetivamente nós dedicamos àquilo que verdadeiramente somos, que espíritos, né? Imortais, criados por Deus para toda a eternidade, né? Quanto tempo realmente nós dedicamos? O quanto nós nos esforçamos para enxergar a presença disso em nossa vida, né? Então esse combate, ele não é combater aqueles que não acreditam, não, é combater em nós mesmos a presença muito forte do materialismo, né? O corpo que muitas vezes acaba nos aprisionando e fazendo com que a gente não consiga viver de forma plena esse lado espiritual que todos nós dispomos, que todos nós temos, que todos nós somos, né? Então essa consciência que Kardec trabalha muito em toda a obra, né? E aí vem a questão espiritismo e espiritualismo, né? E aí é importante a gente diferenciar um pouquinho ambos, né? Porque embora ambos defendam a crença na vida futura, a gente sabe que para o espiritualismo no modo geral isso fica um tanto quanto vago. Eu sei que a vida não acaba, mas eu não sei exatamente o que vai acontecer após a morte, né? E para nós, a gente passa a ter uma ideia mais, vamos dizer, mais ampla do que vai acontecer a partir do quê? A partir da própria experiência que nós temos em relação às diversas comunicações que nós vamos recebendo, né? Ou seja, aos exemplos que nos são dados, tá? Então a doutrina espírita, ela vai se basear em quê para definir a vida futura? Na observação, né? Na observação. Nos próprios relatos que os que se foram trazem para nós a partir do momento em que a gente recebe essas informações e começa a entender um pouco mais de como é essa continuidade, né? De como ela é, feliz ou triste, difícil ou mais fácil, né? O que depende de tudo isso? Tudo isso a gente vai tendo através da própria experiência, da própria experimentação real daqueles que já estão lá, daqueles que já
chegaram, daqueles que já retornaram muitas vezes, mas que podem nos trazer essas informações, tá? Então essa é a grande diferença, né? Essa é a grande diferença. Embora isso não represente nenhum privilégio, isso não represente nenhum benefício extra, se a gente não souber fazer uso, como a gente vai ver. Isso não representa nenhuma condição melhor no futuro, pelo contrário, tá? Aí fala um pouquinho sobre a questão da intuição das penas e dos gozos futuros, né? Então, como a gente já viu, o homem tem instintivamente essa crença no futuro, e todas as religiões, de um modo geral, elas admitem igualmente o quê? O princípio da felicidade ou da infelicidade na vida futura. Isso é algo incomum, se a gente for pegar, seja na religião, qual for, nós vamos enxergar isso. De acordo com a sua vida, você pode ter uma vida mais feliz ou infeliz na vida futura, tá? Pós a morte. Então isso é algo incomum. Existe a doutrina do céu e do inferno, a gente sabe, né? E a gente respeita, é evidente, e essa doutrina ela fez parte e faz parte da humanidade já há um longo tempo, tá? Mas aí a gente sabe que a gente busca entender um pouco mais isso, saindo dessa ideia simplesmente limitadora de ou céu ou inferno, e que muitas vezes faz com que as pessoas fiquem sempre divididas naquilo, ou é do bem ou é do mal. E a gente sabe, olhando para nós mesmos, que nós temos muitas vezes um comportamento bom, do bem, e muitas vezes nós temos um comportamento que nós não gostaríamos de ver nem no nosso pior inimigo, quanto mais em nós, né? Porque ninguém é 100% bom e nem 100% mal no estágio em que nos encontramos, né? Que a gente tem que fazer essa ressalva. No estágio em que nós nos encontramos, não existe esse 100% bom ou 100% mal. Então, quando a gente coloca céu ou inferno, a gente condiciona duas coisas que, de certa forma, se tornam até difíceis de enxergar diante do que nós somos. Em que nós temos o nosso momento de céu e nós temos o nosso momento de inferno. Nós temos o nosso momento de bondade suprema, que nos aproxima de Deus, como o Carlos brincou, né? E que nos torna, de certa forma, sim, co-criadores, no momento em que, por exemplo, a gente ajuda alguém e com essa ajuda a gente consegue fazer com que uma pessoa que poderia naquele momento até vir a morrer, desfalecer, e a gente vai, num ato de bondade, a gente ajuda aquela pessoa espontaneamente, e no momento em que a gente nega para a pessoa mais próxima, muitas vezes para a nossa mãe, para o nosso filho, para a nossa irmã, para o nosso irmão, a gente nega um minuto da nossa atenção, um minuto da nossa de ouvir. Ou seja, a gente vai aos extremos o tempo todo, né? Então, como definir quem vai para o céu, quem vai para o inferno? Quem fez mais bondade, quem fez menos bondade, né? Se torna algo, de certa forma, um tanto quanto difícil, né, de enxergar. E exatamente nesse sentido que a gente acaba vendo que muitas vezes existe uma série de fantasias, né, relacionadas a isso, né? Onde existem até a possibilidade de ocorrerem intervenções, né? Onde alguma pessoa possa, porventura, de repente, através de uma dessas intervenções, ser tirada de um, levada para o outro, ou vice-versa. E isso tudo gera toda uma fantasia tão grande que torna a própria ideia do futuro, nesse sentido, meio que incoerente, né? E aí o ser humano ele passa a não mais temer isso, porque ele passa a achar isso muito infantil para ele. Peraí, céu, inferno, mas como? Né? E como determinar para onde vai uma criança, por exemplo, que morre numa idade de 5, 4, 3, 6 anos, um mês, um dia de vida? Como determinar se ela vai para o céu, para o inferno? Né? O que ela fez de bom, o que ela fez de mal? Você não tem parâmetro. Né? Se as próprias leis humanas não têm condições, por exemplo, de julgar uma criança de determinada idade, como é que a lei divina vai julgá-la? Como que ela vai determinar qual é o próximo passo dela? Né? Então a gente começa a questionar isso. E a gente percebe nas pessoas cada vez mais o quê? Uma descrença em relação a essas ideias. Eu acredito no futuro, mas no céu e no inferno eu já tenho minhas ressalvas. Né? Eu já não sei bem se é assim. Tá? Então por isso se torna importante enxergar e tentar entender. Né?
Essa coisa do inferno pegando fogo, né? E aquela ideia meio mítica, né? Do céu lindo, maravilhoso, né? A gente sabe que não é bem assim, tá? A gente não sabe que não é bem assim. E o que a gente vai tentar ver aqui é exatamente como pode ser, vamos dizer, um meio termo disso tudo, né? Como é que a gente pode chegar realmente em algo que traga pra gente mais realidade, né? Então o primeiro passo é, se eu estou dizendo vida futura, se eu estou falando vida após a matéria, a primeira coisa que eu preciso pensar é que não pode existir nada de material ou carnal nessas penas, gente. Então quando eu falo em fogo no inferno, eu estou falando de algo que é absolutamente incoerente. Porque o fogo só incomoda o quê? A matéria. O fogo nada representa para o espírito. Nada. O calor, o frio, nada. O espírito pode até ter a sensação de sentir calor, a sensação de sentir frio, a sensação de sentir dor, a sensação de sentir fome, mas ele não pode sentir nada disso do sentido material, porque simplesmente a ele lhe falta algo essencial, que é o corpo. O corpo que permite a cada um de nós sentir as vicissitudes da vida material. Né? Então, no momento em que a gente começa a pensar em penas e gozos futuros, a primeira coisa que a gente precisa fazer é desmaterializar isso. E o que muitas vezes as pessoas fazem é exatamente materializar. Né? Então é um local circunscrito onde eu vou ficar lá condenado, ou eu vou ficar lá bem, né, tranquilo, ouvindo o toque da harpa e os anjinhos, né? Cadê? Não, os anjinhos cantando, né? Aquela coisa bonita. Não é bem assim, tá? Então, ó, os bons espíritos se veem livres das tribulações da matéria e possuem uma compreensão mais ampla acerca da sua condição espiritual. Ou seja, alguém que é mais bom do que ruim, e aí a gente faz essa ressalva, mais bom, né? Melhor do que ele é realmente. Ele tem a bondade, mas ele ainda tem, né, algum lado ainda, vamos dizer, meio sombrio, algum lado ainda que ele precisa trabalhar. Mas esse alguém já consegue gozar da liberdade que a vida futura lhe permite ter. E isso para ele é a felicidade. Estar exatamente livre disso, dessas amarras, livre desse corpo, livre de tudo isso que nos rodeia e que muitas vezes nos aprisiona. E para ele isso representa um futuro melhor. Empregam o seu tempo para auxiliar ao progresso dos demais espíritos. Ou seja, um espírito mais evoluído, ele vai se preocupar com o quê? Em ficar ouvindo lá o anjinho tocar, em ficar lá sentado contemplando? Não. Ele vai se preocupar com aquele irmão que ele ama e que ele sabe que ainda, infelizmente, continua preso. Continua preso às vicissitudes da matéria, continua preso às suas limitações, e assim ele vai buscar o quê? Ajudá-lo. Então, o que faz esses espíritos se sentirem bem? O auxílio ao próximo, fazer o bem, ajudar, né? Nada daquela vida contemplativa, nada daquela vida de repouso. Não, é vida de trabalho, de atitude, atitude para o bem, tá? Os maus espíritos, né? E aí a gente tem que tomar muito cuidado com esse termo mal, para não achar que é aquele. Não, maus são todos aqueles que ainda, infelizmente, permitem que a matéria prevaleça sobre o espírito. Tá? Todos aqueles que a matéria ainda prevalece sobre o espírito de uma forma muito acentuada, acabam fazendo atos negativos perante a si próprio e perante ao próximo. Por quê? Porque deixam que a matéria os domine, deixam que a matéria os dirija. Tá? Então todos esses que ainda permanecem muito ligados a essa questão da matéria, a questão das necessidades da vida corporal, permanecem sofrendo com as próprias paixões que os dominavam. Olha só que situação. Então se eu vivo na Terra já sofrendo por uma determinada paixão, por exemplo, se eu tenho um determinado vício, se eu tenho uma determinada atitude aqui de qualquer ela que seja, eu sou egoísta ao extremo, eu sou orgulhoso ao extremo, eu sou guloso, eu sou muito vaidoso, não importa, seja lá qual for o meu vício, isso não me deixa aqui.
Pelo contrário, acompanha-me, porque faz parte da minha essência, é o que eu sou. Então, quando eu chego no plano espiritual, eu continuo sofrendo isso. Eu continuo sofrendo. Se eu sou viciado em qualquer coisa, o vício é evidente, eu não vou poder mais contentá-lo da forma como eu o contentava aqui, que era me jogando nele, né? Não vou. Não vou poder mais, por exemplo, injetar uma droga. No mundo espiritual, não. Eu não posso injetá-la. Mas isso vai fazer com que eu sempre deseje algo negativo e eu vou procurar me alimentar disso, me inspirar disso. E isso vai me trazer uma prisão. Isso vai me fazer com que eu continue sofrendo as mesmas limitações que eu sofri enquanto eu estava aqui na Terra. Né? E isso é o inferno? Sem dúvida. Né? Bota inferno nisso. Porque isso faz com que o indivíduo, mesmo lá, não possa gozar daquilo que é mais importante para nós, que é a nossa liberdade. Liberdade é essa que todos nós sofremos um pouco enquanto estamos aqui encarnados, né? As limitações da vida corporal, e que ao desencarnar, ao deixar o corpo, nós deveríamos retomá-la. Mas as paixões, nesse caso, não permitem. Né? As paixões, essas más tendências, essas más inspirações acabam fazendo com que nós continuemos prisioneiros, mesmo do outro lado, mesmo no outro mundo. Tá? Alguns espíritos sofrem também com a ideia da punição eterna. Claro, até porque se eu creio nisso aqui, é natural que ao deixar o corpo, eu permaneça crendo, eu permaneça acreditando. Então muitos espíritos chegam no outro plano acreditando realmente na punição eterna. Né? E convenhamos, sendo muito honestos cada um de nós, como seria o nosso balanço hoje? Se a vida hoje pedisse para que nós saíssemos e fizéssemos um balanço. Será que o nosso balanço seria positivo ou negativo? Será que se nós tivéssemos a crença na punição eterna, nós íamos nos julgar felizes eternamente ou infelizes por toda a eternidade? Né? Então essa é uma situação muitas vezes que gera um grande sofrimento para o espírito por crer nisso. Mas ele crê, não significa que isso exista. Né? A gente sabe que não há. Tá? E a gente sabe que em algum momento ele vai retomar sua consciência e vai retomar o seu processo evolutivo natural. Aí diz assim, as penas jamais poderão ser eternas, coisa que o bom senso e a razão repelem, pois uma condenação perpétua, motivada por alguns momentos de erro, seria a negação da bondade de Deus, né, gente? Isso é evidente, né? Se Deus nos criou para sermos eternos, para que ao menor erro que nós cometêssemos, nós vivêssemos o resto da eternidade presos, condenados ao erro, convenhamos, Deus seria o mais cruel de todos os cruéis ditadores que nós já conhecemos, né? Vamos dizer que na Terra o máximo que nós podemos chegar é a pena de morte, e com um equívoco imenso que nós cometemos ao tirar da vida alguém que porventura tenha cometido alguma atrocidade. Né? Então é o máximo. Né? E Deus seria muito mais cruel do que isso, porque ele faria com que aquela pessoa que cometeu algum erro, algum engano, que realmente fez algo que naquele momento foi de extrema maldade, essa pessoa ficaria condenada para o resto da eternidade. Gente, eternidade. Tá? Não é 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, 700 anos, 1000 anos. Não, é eternidade. É para sempre. Esse indivíduo ficaria para sempre sofrendo com o seu erro. É algo, convenhamos, que não sei em vocês, mas em mim não satisfaz. É algo que realmente incomoda pensar em Deus assim. Que Deus é esse? Se ele é amor, se ele é infinitamente bom, infinitamente justo, como é que ele faz isso? Né? Não tem lógica. Tá? Entre os espíritos maus e os perfeitos, há uma infinidade de graus em que os gozos são relativos ao estado moral. Ou seja, eu já falei, há vários graus, há vários estados. Tá? O sofrimento dos espíritos inferiores são tão variados como as causas que os determinaram, e proporcionais ao grau de inferioridade como os gozos o são ao de superioridade. Ou seja, é uma questão muito mais justa, proporcional, gente. O bem que você faz vai representar, sim, uma felicidade futura possível dentro do limite do que você fez. Sempre condicionado também àquilo de mal que você fez. Ou seja, você vai fazer um peso ponderado disso, tá? Para que você tenha uma consciência mais ou menos tranquila.
né? E tudo isso na nossa própria consciência, né? Sem que ninguém pare na nossa frente e diga, não, peraí, você, Eduardo, durante a vida fez 55 ações boas e 65 ações ruins. Não, você tá... Não existe isso. É a nossa própria consciência que vai, em determinado momento, julgar os próprios atos que tivemos. E vai dizer para nós mesmos se nós podemos estar tranquilos ou não. Se nós podemos estar em paz ou não. Se há motivos para a felicidade ou se há motivo para a tristeza. É muito mais justo. É muito mais coerente. Tá? E aí, na questão 982, Allan Kardec pergunta assim: é necessário crer no Espiritismo e nas manifestações dos Espíritos para assegurar nosso êxito, nosso bom êxito na vida futura? A resposta: se assim fosse, todos que não creem ou que não tiveram a oportunidade de se esclarecer seriam deserdados, o que seria absurdo. Só a prática do bem assegura o bom êxito no futuro. Portanto, o bem é sempre o bem, seja qual for o caminho a que ele conduz, né? A gente sabe, não é fora do Espiritismo não há salvação, é fora da caridade. Ou seja, fora do bem, fora do amor ao próximo, realmente nós não teremos uma vida futura melhor. Não teremos. Mas, a partir do momento em que a gente, independente da nossa denominação religiosa, ou até mesmo da falta de uma denominação religiosa, né, nós fazermos o bem, praticarmos o bem, vivenciarmos o bem, é certeza de que a nossa vida futura será melhor do que a presente. Isso é certeza. É uma condição natural. Desde que isso seja feito de forma natural, sem esperar nada em troca. Né? Porque o ruim, muitas vezes, é quando a gente ouve isso, a gente começa a se preocupar, então, em fazer a caridade para exatamente construir uma vida melhor futura. E aí a gente cai num erro crasso, um erro crucial, que é fazer o bem esperando algo em troca. Isso não é o bem. Isso é nada mais do que mais uma atitude nossa materialista, sempre esperando, visando algo em troca da nossa ação. Né? Então a gente precisa aprender a fazer o bem pelo simples fato de gostar de fazer o bem, cultivar o bem, se sentir bem ao fazer o bem, para que ele seja natural, espontâneo, verdadeiro. E aí sim, a gente vai construir um futuro melhor. Né? No momento em que a gente condiciona o nosso ato de bondade a uma resposta de Deus em nosso favor, nós já tiramos todo o peso, todo o mérito da ação, e a gente assim não está construindo uma vida melhor futura. E sim, a gente está precisando entender melhor o que a gente está fazendo aqui. Tá? Então esse é o grande problema. Tá? Expiação e arrependimento. Né? Que aí é aquela questão, né? O arrependimento, normalmente, ele acontece aonde, né? É mais comum acontecer na vida espiritual. Até porque é lá que a gente consegue enxergar as coisas com uma amplitude maior. Muitas vezes na vida da Terra, aqui na Terra, a gente faz a coisa sem nem perceber, muitas vezes, que a gente está errando. Muitas vezes a gente erra porque a gente acredita até que aquele caminho que a gente está adotando é o caminho mais adequado para aquele momento, né? É aquela situação da pessoa que muitas vezes, ao cometer um erro, diz: ah, mas isso é comum, se você estivesse no meu lugar, você também faria, isso faz parte, é cultural, é da terra, né? Então, é muito comum que o arrependimento surja na vida espiritual, mas existe também a possibilidade dele ocorrer já aqui, tá? E no momento em que eu consigo entender a diferença entre o bem e o mal, e eu consigo enxergar claramente isso, provavelmente eu vou começar a sofrer exatamente esse arrependimento, né? É aquela história. A questão não é você não fazer o mal. Porque, infelizmente, no nosso estágio, a gente vai cometer situações equivocadas na nossa vida. Não adianta a gente se enganar. Todos nós vamos ter o nosso momento de impaciência, todos nós vamos ter o nosso momento de intolerância, todos nós vamos ter uma crise de raiva, todos nós. A questão é quanto tempo nós vamos permanecer nessa crise. Né? Então, quando alguém faz algo de errado comigo e eu sinto raiva, normal, eu sou humano. Eu estou no estágio ainda em que a minha humanidade fala mais alto. Assim como a humanidade de Pedro, por exemplo, falou mais alto na hora que Jesus foi preso, e ele fez o quê? Ele pegou, né, a sua espada e foi e cortou a orelha de um dos, né, guardas que ali estavam. Né? E Jesus disse: embainha a tua espada.
né? E naquele momento ele guardou. Ou seja, ali foi o lado humano. O lado humano que cada um de nós tem quando alguém, por exemplo, pisa num calo nosso e a gente sente raiva. E é natural. Agora a questão é quanto tempo a gente vai demorar para guardar a nossa espada? A gente vai se arrepender logo ou a gente vai demorar, às vezes, uma vida inteira para se arrepender? Aí é a grande questão. Né? Porque isso vai demonstrar o quanto nós estamos avançados ou não. Tá? As pessoas que dizem não sinta raiva, convenhamos, é difícil. É possível. Né? É possível que um dia a gente chegue lá naquele estágio de Gandhi que dizia, né? As pessoas dizem, você se ofende? Não, eu não me ofendo. Por que você não se ofende? Não, porque simplesmente eu não me ofendo, né? Com o que as pessoas falam. Realmente, é uma Mahatma, é uma grande alma, é uma alma muito evoluída em relação à nossa. Nós ainda estamos no estágio sim de nos ofender, no estágio sim de sentir, no estágio sim de sentir raiva. Normal. A questão é quanto tempo a gente permanece. Quanto tempo a gente demora para se arrepender? Uma vida inteira ou a gente consegue se arrepender logo depois do ato? Né? Quando o indivíduo nos fecha no trânsito e a gente buzina e xinga, a gente logo se arrepende e pede para que ele vá com Deus ou a gente segue ele, persegue até fechar ele e enquanto a gente não der o troco, a gente não sossega? Aí tudo isso é uma questão que cada um deve fazer no seu próprio íntimo, no seu próprio consciência. Na vida espiritual, o espírito deseja uma nova encarnação para poder se purificar, através da reparação de suas faltas. Ou seja, cheguei lá, vi que fiz tudo errado. Qual é o meu maior desejo a partir do momento em que há o arrependimento? Tá? Eu quero voltar. Eu quero voltar. Desesperadamente eu quero voltar para quê? Para corrigir aquilo que eu fiz de errado. E isso é claro, se eu me arrependi. Ficando sempre essa ressalva. Enquanto eu não me arrependo, muitas vezes eu tô lá e tô nem aí para a vida física. Mas no momento em que eu me arrependo e vejo que eu desperdicei uma série de oportunidades, o meu desejo é exatamente retornar. O meu desejo é voltar, é poder fazer talvez tudo de novo e dessa vez, quem sabe, acertar. E assim poder galgar alguns degraus aí no caminho da evolução. Tá? Essa reparação pode iniciar já na vida material, quando a nossa consciência aponta nossos erros, né? Então, é a questão. Nós temos a chance de iniciar a reparação já. As pessoas ficam preocupadas já com a próxima vida, né? Não, na próxima vida eu vou consertar. Não precisa esperar a próxima vida. Começa agora a consertar, né? A hora é agora. A próxima vai chegar. Mas que bom se a gente já corrigir agora. Se eu já me arrependi, consigo enxergar onde eu estou falhando e consigo corrigir, o momento é agora, nada da próxima, nada de esperar. Para que esperar o que eu posso fazer hoje? Tá? O espírito deve progredir sem parar. Aquele que nesta vida tem apenas o instinto do mal, terá o do bem numa outra. E é para isso que renasce muitas vezes, porque é preciso que todos avancem e atinjam o objetivo. E a gente sabe qual é o objetivo do espírito. É um dia chegar à perfeição. Perfeição que nos é dada alcançar, mas que um dia todos nós chegaremos, né? É o nosso destino, tá? Então, isso vai acontecer independente do tempo que for necessário, ok? O arrependimento sincero durante a vida basta para apagar as faltas e merecer a graça de Deus? Eu acho essa pergunta fantástica, né? Porque ela traz aí uma questão que muitas pessoas sabem, que às vezes tem aquela história de que se você no final se arrepender, você pode, naquele momento, né, receber a graça de Deus e, independente de ter tido uma vida inteira de crueldade, de iniquidade, você ali, naquele momento, pelo seu arrependimento sincero, você deixa, né, tudo isso para trás. E a questão é, o arrependimento ajuda no adiantamento do espírito, mas o passado deve ser reparado, né, gente? É evidente, né? É a mesma coisa que a gente pensa na questão aqui da Terra. Você cometeu um crime. Você se arrependeu? Ótimo. Né? Melhor. Se o arrependimento é sincero, que bom. Isso significa que você já começou a construir um novo ser em você. Mas isso não te isenta de pagar pelo crime que cometeu. Não isenta. Você tem a responsabilidade. E essa responsabilidade você não pode fugir dela. Tá? Então é a mesma coisa em relação ao espírito. Que bom que ele já se arrependeu ainda na Terra. Né? Mesmo que seja na última hora.
né? Que a gente sabe que é comum as pessoas na última hora, de certa forma, ter um surto maior de arrependimento, até porque é o medo do nada, é o medo do porvir, é o medo do futuro, é o medo do inferno mesmo, é o medo de tudo isso, tá? Mas, mesmo que seja do fundo da alma, de sinceridade, isso não isenta a nenhum de nós a responder pelos atos que nós cometemos, tá? Então a gente tem que ter essa consciência. Tudo que nós fizermos e fazemos, um dia nós responderemos perante a nossa própria consciência, perante a nossa própria lei que está instalada em cada um de nós, ok? O que deve fazer aquele que no momento da vida reconhece suas faltas, mas não tem tempo de repará-las? Basta, nesse caso, arrepender-se? De novo, o arrependimento apressa a reabilitação, mas não o absolve. Não tem diante de si o futuro que nunca se fecha, ou seja, ele não tem a possibilidade de novas existências, de continuar no progresso? Tem, graças a Deus, né? Porque imagina que situação triste o indivíduo se arrepender lá no finalzinho da sua vida e simplesmente lá ele não tem mais tempo, ele não tem mais força, ele não tem mais condições físicas, ele não tem mais nenhuma forma de reparar tudo que ele fez. Imagina que situação triste esse indivíduo chegar e ter que ser condenado eternamente por algo que ele fez, que é justo que ele sofra, mas não eternamente. Porque ele se arrependeu, gente. Ele viu que estava errado. Ele percebeu que errou uma vida toda. Só que aí, se ele for condenado eternamente, ele vai viver a vida toda sofrendo diante desse arrependimento. Não, mas ele tem novas existências. Ele pode retornar, ele pode começar tudo de novo, tá? Então isso é o que importa. O que determina a duração dos sofrimentos para o culpado, né? A resposta é fantástica. O tempo necessário ao seu melhoramento. Olha só que resposta. Quer coisa mais precisa? Qual é a pena? Não existe pena. Não vai ninguém chegar e dizer 10 anos, 15 anos, 30 anos. Você vai passar 50 anos sofrendo. Não existe isso. Simplesmente é o tempo necessário ao seu melhoramento. Ou seja, o indivíduo que cometeu alguma atrocidade que seja na Terra e que ao se libertar do corpo ele se depara com as consequências do ato que ele próprio promoveu, ele vai ter o tempo necessário ao seu melhoramento, ou seja, ele vai passar por aquilo que ele necessita, aquilo que ele merece, aquilo que ele próprio construiu. O tempo, isso varia ao extremo, né? Em certa ocasião, Bezerra de Menezes ele fazia uma palestra no plano espiritual para uma série de criminosos, né? Criminosos dos mais variados tipos que haviam cometido diversas atrocidades na Terra, né? E ele falava exatamente sobre o arrependimento e a expiação. E ao final da palestra, um dos muitos criminosos levantou-se, foi até ele e disse: tudo que o senhor falou não me incomodou em nada. Não mudou nada para mim. Eu não me arrependo de nada do que eu fiz. E aí ele disse: você continua morto. Ou seja, enquanto a nossa consciência não retomar a vida, nós não vamos nos arrepender, gente. Nós vamos ficar lá e achando que é isso mesmo. Eu vivi bem a vida. Eu fiz o que era para fazer. Foi o que a vida me ofereceu, eu fui lá e fiz. Pronto. Né? Quantas pessoas não botam a culpa na vida por tudo que fazem? Não, foi o que dava para fazer. O que a vida me deu. Isso é o que? A consciência adormecida, a consciência mortificada, gente. Né? Então, quando esse homem levantou e disse isso, Bezerra não teve nenhuma dúvida assim: enquanto você estiver morto, você vai pensar assim. Ele disse: como morto? Eu estou vivo, né? Eu continuei vivo. Pois é, você está vivo, mas a sua consciência está morta. E quantos de nós não temos a consciência muitas vezes meio que petrificada, adormecida, anestesiada? Né? Às vezes a gente precisa de uma criança, um filho, para chegar e tocar, né, na nossa consciência. Tipo um filho que eu tenho de 16 anos, que o tempo todo ele faz qualquer tipo de observação, de qualquer ato que você pense em cometer, nem que faça. Pense em cometer, ele já diz: isso é errado. Eu digo: rapaz, você sabe todas as leis desse planeta, né? Porque não é possível. Tudo que eu falo você diz que é errado, né? Mas é incrível.
Porque muitas vezes a gente já faz, né? Aquela coisa no trânsito natural, você vai, você faz uma coisa natural que para você já virou natural, e ele olha e fala, pai, isso está errado. Tá, filho, você tem razão. E aí você só se cala, né? Não vou fazer mais. E aí você, tá vendo? Nossa consciência, gente, tá lá. Todos nós sabemos o que é certo e o que é errado, por exemplo, no trânsito. Alguém não sabe? E por que a gente erra tanto no trânsito? Né? Às vezes precisa de um filho para chegar, né? Ou como minha filha um dia, ela chegou e aí esse lado tem um lado ruim e um lado bom, né? Aí ela dizia assim, papai, eu tive aula, ela já tem 6 anos, eu tive a aula e a professora disse que a gente não pode jogar lixo no carro, né? E aí eu falei pra ela, meu pai não joga, dentro do carro parece uma lixeira, ela falou, né? Eu falei, tá vendo? Mas foi bom, meu carro parece uma lixeira, mas um lixo não voa pra fora. Pelo menos isso ela, né? Imagina se ela falasse o contrário, papai joga tudo pra fora. Que vergonha que eu ia passar, né? Então, são essas coisas, gente. A nossa consciência está aí. Né? Cada ato que a gente faz depende do quê? Depende de nós. Depende de nós. O que a gente quer fazer? Cada um de nós tem que escolher. Tá? Eu não vou ler esses exemplos, até porque o tempo já está muito extenso, mas eu convido a vocês, e aí eu gosto às vezes de fazer isso, que procurem no Céu e Inferno, né? Existem várias comunicações de espíritos no Céu e Inferno, exatamente trazendo aquilo que eu falei no início, que é a exemplificação, o exemplo prático de como se dá esse momento em que todos nós um dia vamos ter, né? Que todos nós vamos ter, tá? Então vai chegar uma hora que, pum, acabou a vida. Física acabou. E aí a gente vai recuperar a consciência lá no plano espiritual. E como nós vamos estar, depende de como nós estamos hoje, tá? E aí Allan Kardec, ele traz lá, primeiro o exemplo de uma comunicação de um espírito feliz, tá? Que nesse caso aqui é o espírito Sanson, que era um membro da Sociedade Espírita Parisiense, e que ele teve a oportunidade de se comunicar ainda durante o seu velório, tá? Então essa comunicação tá lá no Céu e Inferno. Allan Kardec pôde conversar com Sanson, que era um membro, um amigo, ainda durante o processo de velório. Então é bem interessante essa comunicação. E tem lá as comunicações também dos espíritos sofredores, até porque não adianta a gente se iludir, né? Provavelmente nós não vamos fazer como Sanson e rapidamente recuperar a consciência e já sair conversando, né? E aí, gente, tudo bem? Tô aqui, tô de boa, tranquilo? Não tô não. Provavelmente a gente deve estar mais aqui pro time do passar por um certo teimosinho, aquela coisa meio, né? Ficar um tempo inconsciente, precisar que alguém nos ajude, nos recobre a consciência, nos mostre, enfim, todo aquele processo natural, tá? E aí tem esse outro que ele diz, né? Desde então não fizeste progresso algum como espírito, né? E aí o espírito vai contar exatamente o que ele está fazendo lá no plano espiritual. Ó. Não. Ó. A matéria revoltava-se sempre e tu não podes avaliar a influência que ela ainda exerce sobre mim. Isso é um espírito, tá, gente? Eu não me lembro agora exatamente, mas ele já estava desencarnado há um certo tempo, né? Ou seja, ele já estava morto, não desencarnado, né? Porque aí é a questão que a Eva falou aqui na semana passada. Morrer e desencarnar são coisas completamente distintas. E não tem a ver só com se libertar do corpo, que algumas pessoas acham, porque pode queimar o corpo. Quantas horas você falou aquele dia? Em 12 horas queimaram, né? Pode queimar em 1 hora, gente. Pode morrer e queimar, certo? Isso não significa que o espírito vai desencarnar. Isso significa que ele morreu. Desencarnar é se libertar disso aqui que ele diz, ó. Tu não podes avaliar a influência que a matéria ainda exerce sobre mim. Ou seja, mesmo morto, mesmo sem o corpo, o espírito continua sofrendo a influência da matéria. Então, quanto mais apegado à matéria, quanto mais a gente viva apegado a essa grosseria que nós temos chamada corpo, e que a gente tanto culto faz a ele, quando a gente deveria cultuar aquilo que nós somos de verdade, que somos espíritos, né? E simplesmente viver com ele como algo que é útil e que a gente deve sim tratar bem, etc. Mas sem esse culto, né? Sem essa inversão, tá? Porque senão acontece isso. Ó. O orgulho agrilhou-nos a bronzeas cadeias, cujos anéis mais e mais comprimem o mísero que lhe hipoteca o coração. Aí ela continua falando, esse espírito continua falando que ela é extremamente orgulhosa. Então, tá?
cabe a nós pensar, ok? Sobre isso, eu vou pular essa parte, porque eu já estou muito na frente, só vou colocar aqui. Oi? Então, ó, penas e gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. O inferno e o paraíso, assim, nada mais são do que simples alegorias, tá? Os espíritos de uma mesma ordem reúnem-se por simpatias, então essa questão é muito importante. Os maus vão se juntar com os maus, os bons vão se juntar com os bons, é algo natural, né? Ou alguém mal vai querer ficar com um bom vai querer ficar com o mal. Não, tá? O purgatório consiste nas próprias provas da vida corporal, então é isso que nós estamos, né? Allan Kardec, ele coloca isso de forma clara no livro dos Espíritos, o verdadeiro purgatório é aqui que nós vemos para vivenciar isso mesmo, né? As vicissitudes da vida corporal, e de acordo com as opções que a gente faz, a gente vai ter uma vida melhor ou pior no futuro, tá? E eu deixo aqui com vocês uma tirinha, né, que diz: não se iluda, você vai colher só o que plantar. Não vamos fazer que nesse coitado aqui que está plantando semente de milho pensando que vai colher melancia, né? Então, não vamos imaginar que a gente viveu a vida inteira gozando desse corpo, gozando de tudo, e vai chegar lá como heróis. Não vamos, gente. Nós vamos chegar lá como alguém que provavelmente fracassou nessa existência. Então, as escolhas de hoje é que vão determinar ou o nosso sucesso ou o nosso fracasso de amanhã. E isso claramente é algo que não dá para ninguém fugir. Mesmo que se arrependa lá na reta final e peça 1 milhão de perdão a Deus e faça o que for, a gente vai colher aquilo que a gente plantou durante a vida. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine nessa colheita.